Legal. A Betina vai gravar também, que os próximos podem... Eu vou botar o slide Eu vou então, galera. gravar Eu vou entrar no modo avião e aqui, não vai né? conseguir participar. Tá. Eu vou botar então aqui os slides e vou ficar sem ver vocês. Qualquer coisa vocês me interrompam. Me ajudem quando tiver o slide compartilhado aí, por favor. Já está transmitindo. Chegou para vocês aí? Ah, que legal. Apareceu o slide. Tá. Então, a conversa hoje, pessoal, é uma conversa bem importante assim, para quem está no startup. E ela é um processo que, ao longo da vida de vocês, ele vai evoluir. Né? Ele vai evoluir, ele vai sendo aprimorado. No começo, a gente encontra, às vezes, o empresário, né, ou os alunos, quando são alunos, com essa abordagem de pitch, ou seja, com a apresentação, a sua autoapresentação, a apresentação da empresa, bastante tímida, bastante acanhada, mas é porque a gente não está acostumado, né, realmente a fazer isso. Eu gosto de contar um exemplo que eu passei logo no início da carreira, que eu fui convidado para fazer uma palestra para o Sebrae, para falar com incubadoras, enfim, falar sobre empreendedorismo. E eu estava bem no começo de carreira, acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos de consultoria, fiquei super contente e montei lá uma sequência de slides e um colega meu, que era mais experiente, me ajudou na palestra. É óbvio, né, que comecei a ficar nervoso, foi chegando perto da data e fui ficando nervoso, não sei por quê. Isso nunca aconteceu comigo. E esse colega disse, não, Vitor, faz o seguinte, compra uma camisa nova, e é sempre legal você ir numa palestra com uma camisa nova, investe, paga um pouco mais caro, vai numa loja bacana e investe numa camisa, que isso vai te ajudar na palestra. Eu acreditei na história, fui lá, gastei uma grana comprando uma camisa. Chegou no dia, para minha sorte, né, dentro da sala tinha várias pessoas que eu conhecia, gerente de incubadora, incubados, enfim, professores que eu conhecia, acho que metade da turma eu conhecia. E eu comecei a fazer a palestra e, óbvio, o microfone deu problema, né, ele falhava, estava com uma pilha gasta, sei lá, alguma coisa não deu muito certo. E aquilo me incomodou, eu fui perdendo, eu nunca tinha falado ao microfone, então isso me atrapalhou demais naquela vez. E eu fui ficando nervoso, foi suando, transpirando, a camisa encharcada. E daqui a pouco eu parei, como eu conheço quase todo mundo na sala, por que eu estou tão nervoso? Né? A voz falhava e tal. Enfim, terminou a palestra, eu cheguei no escritório, puto da vida, chateado, desmotivado, né? Super indignado. Pô, me preparei tanto, estudei tanto e fiz o maior fiasco lá. O meu colega chegou e disse, tua camisa lá não adiantou tranca nenhuma, né? Passei o maior vexame. Ele disse, não, a camisa não tinha nada a ver, eu só estava achando que tu precisava mesmo comprar umas camisas aí, que as suas camisas estavam muito velhas e tal, e ela não ia te ajudar mesmo. Né? Deu risada. Disse, mas por que tu fez isso? Não, na verdade, tu tinha que ir, tu tinha que meter a cara, tomar esse choque, tomar essa paulada e com certeza na próxima vez você vai melhorar. Então a camisa não adiantou nada, foi só uma brincadeira dele para me incentivar. Mas até hoje, quando eu tenho assim, eventos maiores, eu boto uma roupa legal. Acho que isso ajuda. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o primeiro choque, né, a primeira dificuldade eu sofri, enfim. Fui para a segunda palestra, foi horrível de novo. Eu acho que a terceira também, não me lembro direito. E aí foi ajeitando, foi ajustando, né? Eu comecei a desenvolver outras técnicas, comecei a descobrir que não era só o conteúdo em si, a experiência nos ajuda a chegar nesse ponto. E com o passar do tempo a gente vai melhorando, e isso vai acontecer com vocês também, né? Talvez no primeiro, na segunda vez que se apresentem a um investidor ou apresentem a ideia, vocês tenham essa dificuldade. Então, sim, levem uma camisa nova, né? Ou uma roupa bacana, né? Ou façam um penteado legal, usem de tudo que possa para encantar e deixem rolar, porque a primeira vai doer, a segunda vai melhorar, a terceira, com certeza, vocês vão ajustar. Naquela época a gente não tinha tantas mentorias, então isso eu acho que hoje ajuda, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como preparar uma apresentação e como fazer esse momento se tornar mágico, né? Aqui nesse primeiro slide fala, né, o conceito do que é o pitch, né? Aí tem abertura, problema, impacto, solução, mercado e a cereja do bolo. Nessa ordem, eu vou trazer um exemplo para vocês
Esse exemplo é um exemplo da Uber, né? Eu peguei de um site de uma consultoria, achei muito interessante. E ele é uma referência, né, que vocês podem usar depois para desenvolver o pitch de vocês. São 3 formatos de pitch. Vamos voltar um pouquinho, né? O primeiro tipo é o one sentence pitch. É o pitch de uma frase, né? É você conseguir, em uma frase curta, contar quem é a história de vocês. Quem é a empresa de vocês. É quase que um slogan, né? Ou uma frase um pouquinho maior. É um pitch difícil de fazer. A gente não vai falar dele hoje. Isso é uma coisa que ao natural acontece, né? Mas quando você tiver a oportunidade de resumir a empresa em uma frase, é porque vocês estão começando a ter uma desenvoltura melhor. Tem o tal do famoso, que todo mundo usou isso durante muitos anos, o tal de elevator pitch, né? O pitch do elevador, o discurso do elevador. Esse foi o primeiro modelo que surgiu, já faz uns 10 anos talvez, ou mais, aonde lá as consultorias americanas pregavam o seguinte: imagina você entrar no elevador, tem 8 andares, você aperta no 8 e naqueles 8 andares você tem que apresentar a empresa. Não é só uma frase, você vai poder apresentar a empresa realmente, mas em alguns segundos, 30 segundos, 40 segundos. Então, se saiu naquela época que surgiu, trouxeram essa literatura, todo mundo criando o elevator pitch. Então, era comum, né, a gente ter que resumir. Só que aí o pessoal falava acelerado, rapidinho, tentava resumir um monte de informação em 30 segundos. Ficava até engraçado. E hoje a gente está usando um instrumento que tem mais tecnologia, a gente já tem a questão online, então a gente está falando muito, que tem de mais moderno, é o deck pitch, o pitch deck, né, que é uma apresentação, você vai usar recursos audiovisuais, os melhores que vocês têm possível, para fazer a apresentação da empresa. Eu estou usando aqui o PowerPoint Slides, né, eu sou mais antigo. Já o Thiago, por exemplo, que tem a produtora, ele já tem mais conhecimento, já tem mais facilidade, talvez ele consiga fazer pitches mais elaborados, com mais, vamos dizer assim, com mais recursos audiovisuais. Vale isso? Claro que vale. Eu vou usar o melhor recurso que eu tiver para fazer esse pitch. É a melhor camisa, né? Aquela ideia. O melhor sapato, a melhor oportunidade. E no mundo virtual isso agora ganhou mais importância, né? A gente pode fazer isso entre nações, né? Então, lá na frente, talvez até a gente tenha pitches em outras línguas. Quem vai trabalhar em outros países também vai ter que desenvolver isso. Mas a gente vai começar aqui nessa abordagem mais simples, né? Eu vou trazer para vocês um conceito do pitch deck, que eu acho que, na minha opinião, é o mais importante hoje para nós. E aqui o exemplo que eu peguei na Startup Hero, né? É um site dessa consultoria. Eles trazem o case da Uber e a gente vai, em cima disso, pontuar alguns aspectos de como desenvolver o pitch. Então vamos lá, nós vamos ter um pitch de aproximadamente 8 lâminas, ou 8 slides, né, ou 8 partes. Ele pode até ser um pouco maior, a gente vai ver que ele tem aqui ele vai até a 6ª, 7ª página, aí eu vou parar, vou fazer alguns comentários, depois eu vou chamar de páginas ou slides adicionais, que alguns poderão fazer e outros ainda não terão, ainda, na minha opinião, a informação para preenchê-los. Então, não usa. Né? Ah, mas Mabília, tem um aqui que eu acho que não tem nada a ver com uma empresa. Tira fora, não tem problema. Ah, eu quero fazer um slide diferente. Não tem problema. Se ele for acrescentar, coloca. Se ele for atrapalhar, tira. É essa a regra. Ah, quantos slides? Eu não passaria de 6 a 8. Acho que mais que isso, você teria que ter muito tempo de apresentação. Né? Cada slide aí você vai levar talvez uma média de 2 a 3 minutos. A gente já está falando de um pitch aí talvez de 10 a 15 minutos. E muitas vezes a gente não tem esse tempo todo. A gente tem, conforme a possibilidade de rodadas de negócios, 2, 3 minutos. No Hackapower, se não me engano, eram 3 minutos. Em outros lugares eu já vi apertarem mais, né, 30 segundos. Mas a média é isso, 3 a 5 minutos é um bom tempo para você fazer a apresentação. Então, de cara, a primeira abertura, o abre alas, ele tem que ser algo fantástico. Né? O primeiro slide, a primeira imagem, a primeira fala é a única oportunidade que você tem de atrair, de reter, de fazer as pessoas prestarem atenção. Então, você tem que vir com uma lâmina, um slide muito legal. A Uber traz esse, né? Uma apresentação de investidores com um slogan que é muito próximo ao One Sentence Pitch, né? Conectando você a pessoas, lugares e coisas que você ama.
ela já traz uma abordagem humanizada, ela já traz aqui imagens de como seria utilizado o aplicativo. Vamos voltar no tempo antes do Uber, né? Eles lançando esse pitch lá na época que eles eram startups. Hoje a gente conhece a empresa, mas lá naquele início, talvez aí mais de 5 anos, com certeza, a gente olharia uma situação dessas e, uau, o que você quer fazer, né? Então, aqui ele já tem que dar a primeira pegada. Então, a capa, a abertura do pitch, vocês têm que caprichar muito. Na sequência, o que vai acontecer, né? Isso já é meio padrão, assim, no pitch. Você já traz a dor, a questão do problema, né? A literatura diz, apresente a solução ao problema. O que é a dor? A gente viu isso lá no Canvas, proposta de valor, lembra? A gente falou muito sobre isso. Qual é realmente a grande dor, o grande problema que a minha empresa está proposta a atacar? E o Uber traz direto aqui uma coisa, né? Olha, o problema dos táxis, né? É transporte, é táxi. Eu preciso chamar um táxi, geralmente como? Se alguém o pessoal mais antigo vai lembrar, né? A gente podia fazer isso na rua, você acenava, o táxi parava. Né? Ou fazia pelo telefone, existiam as centrais de telefone, a teletaxi, e vários, né? Depois vieram alguns aplicativos também, mas o aplicativo já vem junto com o Uber. Então era o teletaxi, né? Você ligava para uma central, vai, corre no hotel, corre onde você está e tal. Só que aí já está trazendo coisas do tipo, puxa, chamar um táxi era uma coisa manual, né? Realmente. GPS, melhor rota, tanto para o cliente para o motorista, né? Ficava uma coisa engraçada. Você chegava na rodoviária, pegava um táxi e tinha que acreditar que ele ia fazer o melhor caminho, né? Então, dessa forma, ele já trouxe aqui, né? Carros antigos, obsoletos, sem padronização. Então, num slide de problema e dor, ele já deu uma situada no cenário. Então, vocês talvez tenham assim, ó, slides limpos, né? A logomarca ali em cima, no cantinho, já dizer ficção da marca. O problema dos táxis, ele já deu uma grifada no táxi, 2 imagens, sempre com uma pessoa junto, dando uma humanização, né? Ali mostrou uma praia, ele já deu um pitch bacana, já deu uma imagem do que é. Veja que eu tô demorando para passar os slides, tá? Aqui eu estou trazendo uma história, né? Duvido que vocês lembrem disso. Isso aqui era o táxi antigo. Acho que até para vocês verem como é que era. Alguém consegue imaginar o Fuca Táxi? Alguém já pegou um Fuca Táxi? Não, né? Esse era, sem dúvida, o principal modelo de táxi da década de 70, década de 80, acho que os anos 90 também. Ali embaixo tem uma placa, uma figura, que vocês não vão acreditar o que é. Aquilo ali chama-se taxímetro. Ele era um dispositivo que controlava o quanto você ia pagar. E ali dentro tinha um negócio mecânico ali, preso no acelerador do carro, não me lembro onde. Conforme o carro ia andando, ele tinha um contador ali de dinheiro que ia passando, né? É muito parecido com os taxímetros eletrônicos, mas ele era um dispositivo manual. Aquele número 2 em cima ali significa bandeira 2. Ele tinha uma paleta ali, bandeira 1, bandeira 2, 13 e 4. A bandeira 2 era no horário da noite, a bandeira 13 e 4 ele usava nos finais de semana e feriado, e 4, se não me engano, era quando tinha mais gente no carro. Então, é um negócio muito arcaico, né? E naquela imagem mais em cima, à direita, era o sistema de entrada e saída do táxi Fuca. Aquela corda ali era exatamente para isso, né? Imagina a cena, eles tiravam o banco do carona, você ficava que nem aquele magrão sentado ali atrás, né? Sem cinto de segurança, sem nada. E aquela cordinha ali, quando você descia, o motorista puxava a porta. Então o negócio era top, né? O cara puxava a porta e bum, dava uma estampada na porta ali. Então ele abria a porta e fechava, puxava pela cordinha. Quando dava uma pancada esse táxi aí, o carona ia parar lá no vidro, né? Não tinha airbag, não tinha nenhum sistema de proteção, enfim. Era assim que a gente andava de táxi. Eu lembro disso, eu sou mais velho, estou com 50 anos, peguei muitos táxis desses. Né? Depois foi evoluindo, né? Foi criando outros veículos, outros carros, foi modernizando, e hoje, o modelo Uber, a gente tem lá um sistema bem diferente. Então, eu fiz um parênteses aqui, isso aqui não faz parte do pitch, né?
O pitch volta aqui, o problema, os taxas, a questão dos obsoletos. Bom, mais à frente, né? Então eu vim aqui na questão do problema. Esse aqui é o grande problema identificado. Eu tenho um slide que eu posso trabalhar a minha solução ou o impacto, né? Mostrar a quem eu estou apresentando. Aqui eu falo investidor, mas a quem for o interessado, né? O parceiro, ou quem você estiver apresentando, qual é o impacto ou a solução que você está propondo, né? E aí ele já traz uma frase ali, a próxima geração dos serviços de carro, né? Um jeito rápido, eficiente, personalizado, né? Você consegue chamar o carro usando o celular, otimiza e reduz tempo de espera, né? Tem vários outros atributos que dançam aqui, né? A questão de segurança, a questão de rastreabilidade, enfim, começa a surgir várias coisas. Então, também é um slide que mostra a solução e já está dizendo mais ou menos por onde vai ser o caminho. Você veja bem, ele não fala de programação, não fala de linguagem, ele fala de coisas bem fáceis, uma linguagem muito fácil de entender. Mais à frente aí, ele tem um slide que dimensiona ou tenta mostrar potencial de mercado, né, ou alguma segmentação. De novo, ali, imagens, né, humanizadas, as pessoas felizes, as cidades que ele disse que vai iniciar o processo, aqui ele sugeriu São Francisco e Nova York. Já está falando da faixa etária do público dele, em torno de 130 milhões de dólares o mercado potencial, ou seja, fontes que ele foi buscar para qualificar o tamanho da ideia. Então, ele está dizendo, puxa, eu vou atuar nesse mercado aqui. Mais à frente, ele tem um slide, né, se sugere, né, uma paradinha para tentar mostrar como é que você vai ganhar dinheiro, o slide do modelo de negócios. Aí ele mostrou a relação passageiro-motorista e disse, olha, eu vou trabalhar igual ao marketplace. Do lado eu vou ter o passageiro, o usuário do aplicativo, e do outro o motorista. Eu monetizo 25% do valor de cada corrida. A gente sabe que tem muito mais coisa para se falar aqui, né? A questão da reputação, da segurança, ou seja, tudo o aplicativo está aí, mas de forma resumida é isso, 25%, né, de cada corrida, e aí ele está falando do mercado gigantesco. Então, são slides de maneira muito tênue, muito simples. E aí, um slide de fechamento, depois que ele apresenta toda essa sequência, que traz a equipe, né? E esse também é simples, mas é fundamental, talvez um dos mais importantes slides de um pitch. É o momento que, de uma forma humilde e simples, eu dou eu apresento a estrutura de pessoas que estão nesse processo. Por que a gente tem que falar nisso? Porque os investidores, qualquer tipo de investidor ou parceiro, eles vão, antes de se apaixonar pela solução, se apaixonar por vocês. Antes de comprar a solução, eles vão comprar vocês. Eles vão entender. Se ele não tiver uma conexão contigo, com quem está apresentando, com a equipe, ele não vai fazer negócio. É muito raro. Né? Vai querer saber quem está por trás disso. Então, de uma forma bem resumida, eu vou voltar aqui. É um slide de abertura, me ajudei a contar. Né? Slide de abertura. 2, o slide que apresenta o problema. 3, o impacto, a solução. 4, o mercado. 5, o modelo de negócio. E 6, a empresa, a equipe que está por trás disso. Então, esse é o pitch básico, né? 6 slides, 6 lâminas. Pode ser em vídeo? Pode ser em vídeo. Pode ser em filme, em uma filmagem, ou pode ser de outra forma, não tem problema. Né? Esse é o mais usual, que se eu fizer isso numa transmissão online, como eu faço com vocês aqui, eu consigo apresentar a empresa. Né? É o mais usual. Dentro de uma sala onde vou apresentar para parceiros investidores, eu consigo apresentar isso num projetor. Né? Os outros recursos, talvez eu não tenha tanta facilidade. Ele tem que caber no meu telefone celular. É óbvio, né? Ele pode estar no teu telefone celular. E você ali rodar ele rapidinho, né? Hoje, nossos telefones permitem isso, né? Então, você pode ter o pitch no teu bolso, né? Até a gente podia criar o pocket pitch, né? Isso não está na literatura. Eu tive uma ideia agora legal aqui.
Vou botar isso no próximo slide, no próximo curso, né? O Pocket Pitch, um jeito de você ter no bolso a apresentação da sua empresa. Que legal, né? A gente vai conversando e vai tendo ideias. Isso é um perigo. Então, assim, ó, há algumas coisas importantes, né? O ideal é passar o máximo de informações possíveis em frases curtas ou poucas frases. Aqui a gente fala em uma única frase. Vou voltar ali, ó, você vai ver que tem pouca informação escrita. Atuamos como marketplace e ganhamos 25% de cada corrida. Ou, de novo, 3 tópicos. Não cabe, gente, 5 tópicos aqui. Vai ficar ruim. Você até pode falar se tiver tempo, mas o mínimo tem que ser, o mínimo é o máximo. Aqui, ó, mais 3, né? Mais 3 tópicos. Já poluiu. Então, é importante isso. A gente tem que selecionar muito bem essa informação que a gente quer falar. Uma coisa importante, né? Sob hipótese alguma, em momento nenhum a gente pode ler um slide. Se eu começar a falar assim e ler todos os tópicos, eu quebro, eu estrago, eu perco muito o potencial de apresentação, né? Tá aqui escrito, as pessoas estão lendo, então eu vó falar isso, né? Assim, ó, eu tô né? O impacto de solução, né? Uma praticidade, uma facilidade de conseguir um carro, um veículo de transporte. Né? Isso diário, qualquer hora do dia fica muito fácil de trabalhar. Reduz tempo, então você vai falar, não vai ler essas imagens. Então, é isso, né? O ideal, máximo de informação em uma única frase ou poucas frases. O design tem que ser bonito. Gente, vamos lá. Vou pegar esse aqui, ó. Aqui eu fiz uma página fora do pitch. Isso aqui não ficou legal. Né? Essa montagem aqui, ela não está legal. Né? A imagem do Fusca ali não está legal. Se fosse uma apresentação, não ia ficar legal. Apesar de ter poucas palavras, aqui está muito mais... Né? Usou um fundo escuro, fez um contraste. Quem trabalha na parte mais de design vai depois poder, o Thiago pode até nos dar uma orientação no final e contribuir para a gente. Essa imagem aqui também é uma foto bacana e tal. Sempre que possível, fotos de pessoas na capa ou ao longo da apresentação. Por que isso? Para humanizar. Se eu vou trabalhar, por exemplo, na área de pet, animais, cachorrinhos, cães e gatos, eu tenho que misturar o cachorro feliz com um dono feliz. Se eu vou trabalhar com um público, se eu estou com um produto ou uma solução para crianças, eu tenho que botar o pai, a mãe e a criança feliz. Se eu for trabalhar um produto de idosos, os idosos felizes. Se eu for trabalhar qualquer situação, a construção, as propagandas de banco, né, são todas humanizadas. Eles falam de dinheiro. As propagandas de anúncios de imóveis, né, casas, apartamentos, sempre vem humanizado, né, as pessoas usando, né. Então, quando a gente começar a observar, isso é para vocês, né, começar a observar como as empresas top de linha estão divulgando os seus produtos, é fundamental. Por mais que a gente esteja indo para um mundo onde a operação comercial tende a ser eletrônica, né, a gente está indo para o e-commerce em tudo, as lojas estão virando e-commerce, né? Quase tudo hoje você compra na internet. A gente tem que conseguir humanizar essa relação. Né? E não vai ser do jeito que eles estão fazendo hoje com aqueles robôs, né? Que fica um negócio horrível, né? Tu tem uma sensação muito ruim quando pega um robô te atendendo no processo de venda ou de atendimento. Né? Então, a humanização ela é importante no pitch. Termos técnicos, evitem, fujam, corram, né? Termos técnicos, entrou num consulteiros, entrou num termo muito pesado, técnico, linguagem de programação, isso não interessa numa apresentação de pitch. Se alguém no grupo, na banca, ou algum dos investidores perguntarem, vocês têm que ter essa informação. Mas não se usa isso dentro de um pitch. Né? Problemas pequenos, né, que seja muito restrito àquilo que você pensa, ou que você acha. Cuidado muito com essa palavra, né? Eu acho. Né? A palavra acho é horrível. Ontem eu estava vendo uma fala na TV, do cara dando depoimento na CPI, o cara largou 2 achos, assim, que acabou com a fama do cara, sabe? Eu aprendi isso numa incubadora lá em Santa Cruz do Sul, com um professor até que já faleceu faz tempo. E sempre que ele era questionado, ele dizia, na minha opinião,
é isso. Na minha opinião, é isso. O que que você pensa? Na minha opinião, o que que você pensa? Então, a convicção, o acho, ele tira, né? Ele tira a tua convicção. Então, usem palavras, e também tem que cuidar para não ser arrogante, né? Aí é uma linha muito tênue numa fala, né? Numa apresentação. Se eu me demonstrar arrogante, o sabedor de tudo, o dono de todas as informações corretas, eu vou levar pau, porque a banca vai se sentir desconfortável, quem está do outro lado vai se sentir desconfortável, e na primeira oportunidade vai te testar a fuzel e vai te derrubar. Então, você fazer a conexão, dar a sua, na minha opinião, o mercado diz, e o que que você pensa, são coisas que podem ajudar nessa relação, né? Ser 100% claro, direto, evitar a complicação na fala. Quando tem a possibilidade de duas pessoas apresentar, eu acho legal também. Ó, falei um acho aqui, viu? É muito difícil. Eu acredito que seja bom. Por que em duas pessoas, né? Porque quando uma se atrapalha, a outra pode pedir uma intervenção na fala e aí corrigir ou dar o descanso, né? Sempre. Aí, o pitch às vezes não dá para fazer isso, mas sempre que eu puder estar em dois, um é o escudo do outro. E um, quando trancar ou enrolar, o outro consegue fazer uma entrada e dar aqueles 10, 15 segundos de descanso na fala do primeiro para ele voltar e continuar. Então é importante, às vezes, no processo de apresentação de uma ideia, você estar com a equipe junto. Né? Na minha opinião, né, é fundamental. Porque a qualquer momento, e se você tiver uma sintonia boa, o teu colega pode pedir a fala, você já sentiu que é a hora de deixar ele falar um pouquinho, recuperar o fôlego, tomar um gole d'água, e é bem isso, tomar um gole d'água, reorganizar a frase e voltar logo em seguida. Então, quando eu tenho a dupla ou a equipe, isso me ajuda, me deixa mais confortável. Né? Não é à toa que está ali embaixo uma observação. Quanto mais pessoas dedicadas full-time à empresa, mostra quem está assistindo, o investidor, que realmente o negócio é sério. Né? Então, eu levar a equipe é muito importante. Às vezes acontece de você estar numa apresentação dentro de uma incubadora, numa banca, ou até para investidores, e infelizmente o sócio que está apresentando, né, o empresário, diz, a minha equipe não pôde vir. Deu, acabou, né? Como assim a equipe não pôde vir? Isso não é permitido nesse cenário aqui. A gente não está aqui para fazer meio barro, meio tijolo, né? Nem fala, não cita, né? A minha equipe está em campo, né? A minha equipe está dedicada numa ação X, Y, Z, e eu vim aqui representar o grupo. Né? A gente vai ter que aprender a usar as palavras, porque é muito rápido para se perder nesse tipo de relação. E o outro lado está observando isso. Né? Um outro exemplo, eu estive ontem na associação empresarial aqui para conhecer um novo executivo e a nova colaboradora. Então, estavam os dois são os dois que vão tocar o negócio ali. Na terceira vez que o executivo disse eu, foi muito engraçado que a colaboradora olhou para ele e disse nós, né? E aí ele ficou sem jeito. É aquilo que eu falei um pouquinho antes. Ele estava muito assertivo, muito confiante e já em um nível de arrogância. Porque eu vou transformar a associação, eu vou ampliar o mercado e eu vou trazer resultado aos diretores. Na verdade, não é ele, né? É a equipe. E a outra pessoa que estava do lado, na terceira vez que ele subiu na arrogância dele, disse, não, nós, né? Isso acontece muito no jogo de futebol, né? Naquela entrevista do vestiário, né? O treinador chega ali e o time ganhou, ele falou, meu time ganhou. O time empatou, nós empatamos. O time perdeu, eles perderam. Essas conjugações acontecem, né? No futebol é muito fácil de ver isso. Equipe, né? A equipe é fundamental. Eu vou bater muito nisso com vocês. Em determinadas situações, na minha opinião, poderia o slide ser a equipe antes do resto tudo. Mas não é isso que a gente faz na prática. Tá? Então, a gente tem que trazer, porque é essa equipe que vai conduzir o projeto. Né? Existia alguém atrás do Facebook, né? Todo mundo sabe a história do Zuckerberg.
né? Se fez filme e tal, mas existia um empreendedor, depois existiu o Facebook. E assim foi, né? Steve Jobs, me ajudem com outro lá, né? Que a gente possa escolher aqui. Todos eles foram, né, líderes dentro de um processo. A partir desses 6 slides que eu mais ou menos mostrei antes, eu vou trazer agora slides que vocês podem ou não acrescentar. Por quê? Porque talvez algumas empresas, por serem mais novas ou não estarem tão avançadas no processo, não consigam ter todas essas informações. Então, evita, né, se não tem a informação. Esse é um exemplo de slide, ou slide que eu posso acrescentar no pitch, que é o slide de tração, né, que a gente chama. Se você já teve algum resultado, traga aqui, né? Aonde que eu coloco isso? Lá, logo depois da solução problema, antes do fechamento, né? Mostrando que você já tem lá um grupo de pessoas usando a plataforma, né? Muitos dos projetos que a gente vê hoje, eles trabalham com o mundo livre, né? Ou seja, a base de acesso, download, acesso ao modelo livre, e depois ele converte para pagantes. Então, ele está bom ali, eu tenho 10 mil downloads do aplicativo, né? Tenho 10 mil usuários, 2 mil motoristas ativos, mais de 5 mil corridas realizadas. Então, se você tem algum resultado que realmente possa ser relevante, é um resultado muito legal, né? Poucas startups no estágio de pré-incubação conseguem. Tá? Esses slides todos agora que eu vou vir à frente, é muito raro as empresas em pré-incubação terem. Mas talvez vocês consigam ter algum deles, e aí enriquece. Né? Aí a apresentação vai para 7 slides, não tem problema. Aqui é um outro, né? É um que talvez você possa apresentar. Um erro muito comum. Um erro muito comum de startups é dizer, eu não tenho concorrente, que você não enxerga um outro fazendo a mesma coisa que você. Né? Mas se eu não tenho um concorrente direto, eu posso ter outros formatos de concorrente. Eu vou explorar um pouco mais isso daqui a pouco. Né? Mas quando ele falou concorrentes diferenciais, o que ele trouxe aqui? Ó? Coisas que lá atrás a gente não falou. Encontre motorista em menos de 5 minutos. Você tem pessoas, tem a questão das avaliações, né, que surgiu, essa questão da reputação é uma coisa fantástica que surgiu no e-commerce. Lá no Mercado Livre, quando o Mercado Livre surge em 1989, 99, por aí, todo mundo desconfiado da internet, você tinha lá as avaliações, e isso ajudou a criar um processo de segurança, né? Se você for no Booking, no B&B, você tem as avaliações e isso ajuda. As rotas otimizadas, né? A gente falou, resposta rápida em relação à ligação ao método tradicional. A segurança não está aqui, mas a segurança é muito grande, né? Você pode rastrear a sua corrida, as pessoas vão saber onde é que você estava. Acontece alguma coisa, você tem um rastreio, né? A questão dos carros de luxo, solução de alta tecnologia. Foi tão impactante, e isso não está aqui, não foi previsto, né, nesse processo da Uber, foi tão impactante a entrada dos aplicativos no segmento, que vou dar um exemplo para vocês de ruptura que eles não conseguiram prever. Eu tenho um cliente que eu trabalho há anos na construção civil, eles constroem apartamentos aqui em Porto Alegre, na Zala Empreendimentos. Eles estão hoje aqui em Porto Alegre com um empreendimento próximo à universidade, no Parque da Redenção, bem central em Porto Alegre, na Cidade Baixa. E, tradicionalmente, em Porto Alegre, você fazia prédios e tinha dificuldade, porque cada apartamento tinha que ter 1, 2, até 3 vagas de garagem. Nesse empreendimento compacto, próximo à universidade, os apartamentos sem garagem foram os que mais venderam. Né? Olha que engraçado isso. Faz 4, 5 anos que a gente percebeu isso. E foi verificar no mercado e fazer uma validação, mas por que vocês não querem box de garagem? O que eles disseram, né, o jovem? Eu estou central, na região central de Porto Alegre, eu estou a R$ 10 de qualquer lugar. Eu pego um Uber e em 5, 10 minutos eu estou no shopping, eu estou no barzinho, eu estou na região que eu quero. Né? Eu não vou ter carro, eu não preciso de carro. E a meninada começou a fazer a conta, né? Quanto custa um carro, quanto custa a garagem, seguro, IPVA, manutenção, blá, blá, blá. Você não gasta de Uber. Quem mora numa região central de Porto Alegre, olha, eu acredito que em Juí também, se você morar numa região dentro da cidade, você não vai gastar de corrida de aplicativo que gasta tendo um carro na garagem. Agora, é uma quebra, uma ruptura de paradigma, né? Você não ter um carro.
né? Porque o Brasil tem essa mania, né? O brasileiro tem essa mania. Então, você já está vendo que começa a quebrar rupturas, né? Começa a romper outros mercados, outros segmentos em volta. Surge na sequência, sei lá, o Uber Eats, né? Outros serviços começam a ser agregados ao modelo de entrega. Mas isso não conseguiu ser previsto no primeiro round. Então, aqui é só um slide que pode ajudar, né? Em relação à concorrência, né? Você tem dois tipos. O concorrente direto, que é eu tenho o Uber e eu tenho lá o Garupa, né? É a mesma coisa, é o mesmo tipo de serviço, né? Mas você começa a ter o concorrente indireto, aquele concorrente anônimo, né? Isso aparece em outros segmentos com mais facilidade. Deixa eu dar um exemplo, né? Eu tenho uma cidade aqui, né? Estou na cidade de Garopaba, que é uma cidade turística, né? O pessoal reclama ano após ano que a crise, o movimento, enfim, está mais difícil de ganhar dinheiro. Se você voltar 5 ou 10 anos para trás, você tinha, sei lá, 10 estabelecimentos comerciais que vendiam alimentação. Hoje você facilmente encontra 30. Ou seja, o mesmo mercado, a mesma região, o mesmo volume de dinheiro era compartilhado por 10, hoje você divide em 30. Então, só por si só, a concorrência direta já é uma coisa fantástica. Só que você começa a ter outros concorrentes, né? Quando você está na modalidade de férias, você tem lá, sei lá, R$ 1.000 para gastar e você começa a fazer escolhas. Não, se a gente for jantar fora, eu não vou comprar a boia ou a bola de futebol. Se eu almocei no buffet meio-dia, de noite eu não vou gastar em tal coisa. Eu não vou em tal lugar porque eu já gastei. Ou seja, o restaurante passou a ter concorrências de outros restaurantes, mas ele passou a ter concorrência de outros produtos, outros serviços, né? O passeio de barco concorre com o restaurante. Ah, como assim, Mabília? Sim, o cara só tem 50 pila no bolso. Ele vai gastar ou um, né? Eu tinha um colega aqui na ponta da praia que dizia, eu chego aqui, o pessoal chega aqui e não gasta na minha loja, não gasta na minha loja. Além do produto dele não estar legal, ele estava no final da linha do trem, né? A pessoa chegava na ponta do calçadão e vinha com a família caminhando, só que ela ia gastando um picolé, uma pulseirinha, um adesivo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegava na praça lá, o cara já estava esgualepado, o orçamento, né? O gasto. Então, ele não tinha concorrente direto, ele tinha toda a rua como concorrente, ele não enxergava isso. Então, é um exemplo, né, que vocês têm que pensar, puxa, mas eu não tenho concorrente, mas outras formas me atrapalham. Aqui um exemplo, né, trouxe um outro slide, é um slide muito difícil de ter, né, se eu tenho alguma referência, então, eu estou lançando um outro case de sucesso, dizendo, esse cara tem esse volume de atendimento, né. Tem gente que gosta de fazer essa. Eu já acho um slide que não. Eu já tenho a opinião que esse slide não é tão forte, né? Eu gosto mais desse anterior, concorrências diferenciais. Esse aqui, eu acho que, na minha opinião, é muito importante, ó, mostrar quanto de dinheiro você precisa. Principalmente para aqueles casos em que eu estou buscando algum recurso, né? Se eu for trabalhar com rodadas de investimento. Esse slide é importante, ele tem que entrar. Eu vou apresentar para um investidor, eu vou apresentar para um parceiro que vai trabalhar comigo. Nos próximos 12 meses eu preciso de R$ 150.000. Aonde você vai usar? Aqui ele deixou bem claro, eu vou contratar 3 novos... Né? Na leitura do slide você já percebe, eu vou investir em marketing digital, vou fazer um sistema de assinatura, contratar colaboradores e vou fazer a plataforma 2.0, vou publicar na Apple Store. Ou seja, esse é um slide que, na minha opinião, talvez vocês poderiam pensar em ter. Né? E veja bem, pouca informação destacando, eu quero 150.000 e vou gastar em 3, 4 coisas. Né? Claro que não é só isso, mas fica fácil de quem está olhando, entendi o que tu quer. Esse é um slide mais difícil. Já é um slide, vamos lá, um pouco ao contrário do que eu falei antes, ele já é um slide poluído. É para quem realmente está indo para um round de investimento. Né? Aquela tabela ali embaixo não está legal. Eu não faria isso, né? Mas, enfim, eles optaram em manter uma pequena tabela de receita bruta sobre vendas. Ela polui, talvez um gráfico aqui, mas ele já está dando uma meta ali, 5,8 milhões de reais em faturamento ano, com margem líquida, uau, né? Que legal. Então, ele já está trazendo sinalizando uma curva bastante acentuada de crescimento, de receita.
já mostra um cenário de aceleração, de tracionamento, né? Começa a ser aquelas startups que todo mundo, uau, os caras estão com uma previsão muito boa. Então, esse é um slide que também pode ser adquirido. Mas a minha empresa não fatura nada ainda. Então, a gente se reserva nesse slide, vamos evitar ele. Eu não consigo enxergar isso ainda. Evita, não. Vamos também trabalhar números que você não possa justificar. Pode acontecer que desse slide, depois eles queiram, os investidores, ou a incubadora, ou quem está assistindo, queira conversar com vocês para entender mais. E aí você vai entrar num detalhamento disso. Né? Mas no pitch, você não vai detalhar, você vai apresentar. Aqui é um que também é difícil de fazer, um slide difícil de você montar, mas ele mostra possível estratégia de retorno, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Não, eu posso, né, me fundir ou comprar concorrentes, e aí eu vou ter uma nova rodada de investimento, eu posso transformar isso num fundo de investimento, eu posso fazer o IPO, né, abrir em bolsa de valores. Então, você, de alguma forma, vai dizer aonde o investidor entra, tá, com 100, 150 mil, e quando ele terá opções, ou uma opção de sair, que a gente chama de exit, né? Quando eu saio do negócio. Tem alguns apoiadores que eles entram e saem do negócio. Tem outros que entram e ficam, enfim. É um slide que pode ajudar. Então, esses últimos aqui, né, daqui para frente, depois que eu vou mandar a apresentação, são slides opcionais. Né? Esse de tração aqui, quem conseguir mostrar, na minha opinião, é muito legal. Ele já está dando a primeira movimentação da empresa, né? Esse aqui é um intermediário, né? Mas talvez você possa falar de diferenciais ou modificar um pouco ele, né? Você está trazendo mais informações do aplicativo. O benchmark eu não gosto, mas é uma sugestão também, se alguém quiser usar. Eu pessoalmente não usaria. Esse aqui é legal. Esse, se eu estou mais avançado no processo, nossa, eu colocaria algo desse tipo, né? Naqueles 6 iniciais lá, né? Aqui eu não faria dessa forma, como eu falei para vocês, né? Mas é um que mostra previsões. Talvez você possa fazer ele um pouco mais amigável aqui. Né? E o de retorno para investidores, ele pode estar junto com esse anterior aqui. Eu acho que dá para você falar em uma projeção, em forma de um slide mais amigável, mais inteligente. Aqui ficou árido. Bom, galera, a ideia da fala era essa, tá? De passar para vocês um pouco desse conceito. Agora, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já tiveram alguma experiência com pitch. Quem já teve alguma experiência, não necessariamente dessa forma, né? Eu vou sair aqui para poder olhar vocês. Senão eu fico muito louco aqui. Quem é que está comigo aqui? Né? Tem mais gente que chegou, né? O André, a Larissa, o Vulgar, o Thiago. Show de bola. Eu queria que vocês contassem alguma experiência que vocês já tiveram, e como ela foi, se usou algum tipo de ferramenta de apoio, se foi meio no sufoco, na correria, no improviso, e se teve algum resultado. Quem gostaria de compartilhar essa história? Oi, Vitor, tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Aqui é a Carol, da Divulgare. A gente até fez um guia para os nossos futuros professores, né? Mas a gente colocou mais visão, missão, valores. Eu vejo que foi bem diferente disso. E como como você bem sabe, a gente está reestruturando a empresa, né? Diante das suas consultorias, então a gente está reelaborando e essa oficina vai ser fundamental para estar reelaborando. Então, assim, fundamental. Eu só pensava assim, as meninas hoje elas não puderam estar aqui por outros motivos, só pensava assim, ainda bem que está sendo gravado. E vai ser muito útil. Obrigada. E o pitch ele nunca vai ser um só, né? Você pode, cada vez, aproveitando o que você falou, você muda de alvo de público, você talvez tenha que corrigir um slide ou outro. Né? Sim, verdade. Ele tem que ser mais direcionado, ele tem que causar aquele impacto realmente. Eu preciso, vamos lá, vamos pegar Uber, né? Se ele fosse fazer um pitch para os motoristas, ele ia fazer diferente daquele. A linguagem, venha trabalhar com nós, venha participar dessa ruptura, ele vai atrair o motorista para a plataforma. Se ele fosse fazer um pitch para investidores,
seria naquela linha ali, bota dinheiro aqui, que olha só como é que tu vai ganhar o retorno. Não, outra coisa que você falou que é interessante, que a gente deve ter sido intuitivo mesmo, as nossas reuniões com os professores, a primeira reunião que a gente faz com os professores, para chamá-los, né, o primeiro namoro é uma pessoa só, para o professor se sentir acolhido, né? E no segundo momento, quando é para mostrar, vamos supor assim, as regras, vamos dizer, aí a gente sempre vai em duas mesmo. Deve ser instintivo isso. Não, mas legal, interessante. É uma boa estratégia, porque eu também não posso causar uma pressão muito grande no outro lado, né? Exatamente. Eu sempre tenho que fazer um quebra-gelo, e esse quebra-gelo é legal. Exato, exato. Aí tem uma que é a policial boa e outra policial ruim, vamos dizer assim, né? Ótimo, ótimo. O André tinha pedido a palavra aqui, André Nascimento. Como é que tá, rapaz? Tudo jóia? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, pessoal? Não, assim, ó, eu estava fazendo aqui, olhando minhas anotações, você fala de 1 a 3 minutos por slide, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência que eu tive que foi a minha primeira experiência e única até hoje, quando eu apresentei o nosso pitch no processo de seleção do edital da Criatec. E aí você fala de 1 a 3 minutos, né? E aí nós estamos falando de mais de quase 10 slides, né? Eu tive dificuldade no seguinte, quando eu acabei entrando no segundo slide ali, onde fala do problema a ser resolvido, eu perdi muito tempo. E quando eu precisava falar sobre mercado e sobre modelo de negócio, o que aconteceu foi que a Maria Odete me cortou. Estou brincando, Maria Odete. Não, ela deu tempo, que eram 10 minutos, e eu acabei não conseguindo mostrar todo o meu trabalho, o meu pitch, né? Foi encerrado pela metade. Então, ficou muita informação relevante que ficou sem ser visto pela banca, né? Então, a minha pergunta de 1 a 3 minutos, aí nós não passaríamos, por exemplo, esse tempo aí dos 10 minutos? Por isso que é bem legal isso que você falou, André. Quando um processo, vamos lá, a incubadora fez um pitch de seleção. Se eu for numa banca de investidores, geralmente eles vão te dar um tempo, 10, 12 minutos, 5 minutos, e você vai ter que trabalhar nesse intervalo. Quando passou o tempo, eles cortam o canal. Se tá entre os amigos, aí, meu jovem, bota o churrasco ali na grelha e você pode falar a noite toda. E pode usar à vontade, né? Se você está num ambiente mais descontraído, você tem tempo de falar. Agora, quando você fala em pitch, fala em defender, isso é cruel. E esse ensaio, esse equilíbrio de informação, a gente tem que buscar. Porque eu consigo fazer 10 slides e falar em 10 minutos, mas eu tenho que cuidar muito, porque a tendência, 10 slides vai passar de 10 minutos. É muito difícil, gente. Viu, assim, só, Vitor, só para complementar, assim, no dia anterior eu gravei, fiz umas 3 ou 4 vezes, eu gravei o tempo e fui fazendo e gravando e me assistindo depois. Realmente dava, mas naquele dia passou do tempo e aí eu não consegui ser fiel ao que eu tinha planejado, né? Então, provavelmente vai precisar mais rodadas aí para pegar bem daqui a pouco filtrar, né, André, quais são realmente as informações relevantes, porque qual é o problema que a gente tem, né? Eu falo a gente porque todo grupo aqui vai ter essa dificuldade. Né? Vocês são extremamente apaixonados pela ideia. E não dá para falar dessa ideia em 5 minutos, vamos ser sinceros, em 10 minutos. É impossível vocês falarem dessa ideia. Só que a gente tem que fazer caber. E aí é o cruel, né? Talvez um projeto menos importante passe num processo desses. Um projeto de menor relevância consiga fazer um pitch mais acertador e ganhe o privilégio da tua empresa, porque você cometeu não vou dizer uma falha, mas não conseguiu entrar dentro da regra. E é uma pena, né? É que nem edital de seleção para projetos de incentivo. Eu sempre brinco, né? Um bom projeto mal escrito não ganha. E um projeto ruim, bem escrito, passa. Mas por quê? Porque ele tinha a linguagem adequada, ele soube ser mais claro, ele soube ser mais assertivo.
ele observou alguma regra do edital ou algum critério de avaliação, porque geralmente vai ter uma prévia lá dizendo o que eles querem ouvir. Lá, provavelmente a Marodete, em algum momento antes, disse: eu gostaria de ouvir tal e tal informação. E aí a gente perde outras informações. É cruel, gente, tá? É cruel, tá? O pessoal não tem pena, né? Sim. Uma pergunta assim só para... Claro que, por outro lado, se você vai exercitar, você vai melhorar no segundo pitch. Lembra da história que eu falei? Minha primeira palestra, eu saí de lá chutando tudo que tinha na frente. Eu voltei de Santa Cruz do Sul brabo. Não queria mais ter... Oi, André. Não, é que está cortando o teu vídeo aqui. André? Não, só para finalizar, então, a minha participação é para saber se eu tiver que me deter em um dos slides, na tua opinião, qual é o mais importante? Se eu precisar gastar um pouquinho mais de tempo, qual que eu devo dedicar mais atenção? Vai ser na linha de qual público tu quer comunicar, tá? Se você for trabalhar num público de investidores, você vai ter que ser vai gastar menos tempo para falar da solução problema, do impacto, e vai já direto vai gastar um pouco mais no slide. Eu preciso de 200 mil reais para gastar aqui e tracionar. Tá. Agora, se tu vai para um processo de seleção, de uma incubação, por exemplo, isso já não é tão relevante. Você dando uma rápida fala: meu projeto, eu preciso de 100 mil reais mais ou menos, tá ok, a Marodete vai lá para vocês, show de bola, não é isso que eu quero. Eu quero saber quem é essa equipe, eu quero saber que impacto ele vai gerar, ou qual é a ruptura da tecnologia. Aí você vai ter que trabalhar mais na tecnologia, né, a ruptura de mercado. E aí vai. Se eu quero atrair motoristas, né, que nem eu falei antes, eu tenho que dizer: cara, vem trabalhar na minha plataforma que tu vai ficar rico. Ponto, acabou. Se eu conseguir falar isso em 30 segundos e convencer o cara, deu. Que é o que eles tiveram que fazer, né? Convencer. Hoje não, hoje é fácil, né? Todo mundo se habilita no Uber. Mas lá em 1930, lá, que ninguém conhecia a plataforma, eles tinham que chegar nos caras: vem trabalhar aqui que tu vai ganhar muito dinheiro. E aí apresentar um slide desse tipo. Então, os primeiros slides ali, aquele que fala do impacto é muito importante. Do impacto é muito importante. A questão do investimento ou da solução. E a equipe, né? No processo de vocês hoje, a equipe ela tem que, de alguma forma, ser valorizada. Porque é em vocês, eu tenho certeza disso, é em vocês que qualquer um dos investidores nesse momento vai olhar. Quem é o André, quem é o Pedro, quem é o Thiago, quem é a Mariodete, para entender assim: puxa, posso confiar neles, posso fazer um negócio bom com eles. É isso que eles querem. Vai mais ou menos nessa linha, André. Tiago, algum comentário? Pedro, que está junto aqui. A Larissa saiu, acho que ela Eu acho que eu fico mais nessa questão ainda, Victor. É outra pauta, outra conversa, né? Mas a questão de resultados, como deixar isso bem fidelizado e original, né? Para o investidor que eu for apresentar. Acho que isso ainda ficou pensativo, né? Até. Tem que ficar muito claro quanto de dinheiro você vai pegar ou quanto dinheiro você precisa, né? E aonde vai usar. Aconteceu uma vez, num processo desses, que a gente estava numa rodada de montagem de pitch e ia para uma banca de investidores. E o pessoal queria... Era na faixa dos 800 mil reais a captação que eles estavam fazendo, tá? Mais ou menos isso. E eles estavam a grosso modo, tá? Eles iam dividir 50% a 60% em desenvolvimento de produto e 40% em mercado. Eu dei a minha opinião, disse: cara, tá invertido. É 30% no máximo em produto, isso é um problema teu, te vira para fazer o software, e 60%, 70% em mercado para tracionar essa tranqueira aí. Os caras não vão comprar essa ideia. Aí o cara foi para rodar investimento e tomou pau, né? Claro. Ele disse: legal, eu vou te dar esses 800 mil, mas
como é que tu vai faturar isso que tu está me dizendo que vai faturar? Como é que tu vai tracionar, atingir esse número de usuários, de clientes, com essa mixaria de estrutura comercial que tu está me propondo? É muito pouco. Tu tem que voltar, ele falou assim, volta lá, melhora o teu produto, desenvolve o teu produto, quando o produto estiver bom e tu precisar tracionar mercado, você precisar buscar mercado, vem falar comigo, e eu te levo para o mercado. Mas se o teu produto não está legal, você precisa de muito desenvolvimento. Aí eles voltaram para casa, todo mundo chateado, pá, legal, 6 meses depois, numa outra rodada, aí eles foram buscar dinheiro e aí conseguiram tracionar. Conseguiram recurso para, né, finalizar o produto, aí era finalizar o produto, dar o acabamento no produto, no serviço, e tracionar mercado. Então, o investidor foi nessa segunda fase da empresa, né? Talvez, e aí é uma análise para o nosso sistema de negócio no Brasil, né? O investidor no Brasil, ele tem uma mania que é investir em produtos prontos, né? Em produtos já consolidados, que é diferente do modelo americano, que investe na ideia, né? Se eu chegar lá nos Estados Unidos com uma ideia de fazer um avião que funciona a água, os caras vão botar milhões em cima da minha mão. Aqui no Brasil, eu vou ter que fazer o avião voar, aterrissar umas 10 vezes, fazer uma viagem intercontinental, para depois eles falarem assim, puxa, eu vou botar dinheiro para ti. Eles querem que a gente desenvolva tudo. Você vai me responder, pô, Mabira, então quando ele me dá dinheiro, eu não preciso mais. Muitas vezes é isso, né? Muitas vezes, quando você tem acesso ao dinheiro, no modelo nosso, já não é necessário, né? É modelo exatamente para tracionar mercado. É pouco dinheiro para pesquisa. Aonde a gente consegue dinheiro para pesquisa? A maioria pode ajudar depois a dizer para nós. Quando tem os editais de fomento do FINEP, CNPq, alguns editais de pesquisa e desenvolvimento jogam na ideia, que são esses fomentos que o governo agora, infelizmente, meio que deixou de incentivar. Alguns anos atrás, alguns anos, a gente tinha muito investimento nessa fase, que era quase que o capital semente, né? Quase que o investimento anjo. Ele entrava na ideia, entrava num bom projeto, né? Claro que o grau de risco e o retorno desses investimentos é menor também, a gente tem que entender, né? O investidor, quando vai na ideia, ele vai em 10 projetos para um se salvar. Quando eu vou em projetos mais maduros, né, produtos já consolidados ou que já estão no mercado vendendo, a chance de sucesso é maior, né, o retorno é maior. Mas aí são modelos. O que a gente tem que estar pronto é em mostrar para eles, nesse momento, no pitch de agora, que cada um de vocês vai desenvolver, é o que vocês conseguem apresentar. E tem que estar bem claro o que vocês querem nesse pitch, né? Quero mostrar minha empresa, buscar 200 mil reais, eu quero lançar o produto, eu quero tracionar mercado. Ah, entendi. Eu vou casar com vocês, vou fazer esse investimento. Daqui a um ano, talvez, se vocês pegarem esses slides, olha só o que eu estava pedindo em 2021. Né? Que ridículo, como eu fui imaturo. Faz parte. Né? Da mesma forma que eu vou pegar trabalhos que eu fiz aí 2, 3, 5 anos para trás e vou dizer, mas quem foi que escreveu isso? Né? Não fui eu. Não, está lá meu nome, Vitor Mabira. Por quê? Porque você tinha uma maturidade diferente, conhecimentos diferentes, uma técnica diferente. Isso é normal, né? Vocês hoje estão numa situação ainda, de alguns casos aqui, pegar o projeto do André, da Divulgar, que ainda estão validando ideia no mercado. Apesar de já estar começando a ter bons indicadores, ele está muito imaturo ainda, assim, para chegar num ponto de, legal, agora está voando. O Thiago já tem um projeto um pouco diferente, já, apesar de propor a ruptura, ele já tem um pouco mais de história, talvez ele consiga fazer uns slides um pouquinho mais ousados no resultado. Mas é isso que a gente tem que ajustar, né? Tem que cada um agora ir para casa ali, depois de hoje, amanhã ou depois, e começar a ter essa apresentação, esse discurso sendo afinado, porque daqui para frente vocês vão ser submetidos o tempo todo a esse tipo de situação. Né? Vai acontecer daqui a pouco, cada vez mais, contato de vocês com parceiros, investidores, outros parceiros de negócio, e vocês têm que ter essa facilidade de conversar com eles e deixar até esse material, se for o caso, para eles analisarem. Depois que eu faço o pitch, né, o que acontece, né?
sempre é legal você, de alguma forma, no final dessa apresentação, também apresentar um contato de referência, né? Talvez eu não tenha botado isso nos slidezinhos ali. Em algum momento... não botei. Isso foi uma falha minha. Pelo amor de Deus, terminou o pitch, você fecha a sala virtual e os caras, que legal, como é que eu falo com o Thiago agora? Né? Não ficou nenhum tipo de rastro, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, então tem que ter essa informação. E, se possível, vocês também capturarem deles algum dado desses para poder fazer um pós-pitch, né? O que é o pós-pitch? É passar alguns dias eu ligar para vocês e olha só, pô, a gente conversou ontem, e aí vamos seguir, vamos conversar de novo. Você tem que provocar o pós-pitch, né? Porque muitas vezes fica esse vazio, né? Então, vamos sempre criar no pós-pitch, tá, e agora? Depois disso, como é que a gente conversa de novo? Né? E agora, como é que a gente fala de novo? Vocês têm que ter a gestão do fluxo, né? E não deixar que o vento ou que os outros conduzam, porque senão o tempo some, né? E quem estiver mais próximo leva a oportunidade. Mariodete, algum comentário de pitch? Você já assistiu poucos pitches? Eu assisti muitos, muitos, né? Mas a gente sempre aprende, né? E cada momento é um momento também. Às vezes o momento o empreendedor tá nervoso, daí atrapalha um pouco. Mas é isso tudo que você falou, Victor. E para esse pessoal aqui, eu tenho um convite para fazer, na verdade, né? De que agora, então, cada um prepare o seu pitch e a gente vai fazer uma sessão de avaliação, mas muito para feedback, tá, gente? Ainda não é o pitch que vai ser apresentado para o nosso conselho deliberativo. É o pitch para a gente realmente ter feedbacks de como vocês se saíram, para vocês terem dicas, né? Então, a gente vai estar convidando um grupo, algumas pessoas, né, que nos ajudam nesse processo de avaliação de pré-pitch, né? E aí a gente vai fazer isso daqui 15 dias, então, nesse mesmo horário, a gente vai fazer essa banca aí de pré-pitch que prepara vocês para depois apresentarem para o nosso conselho deliberativo. E aí a gente vai, assim que vocês estiverem prontos para, de fato, dar o próximo passo, chamar o conselho para fazer essa avaliação. A gente tem o conselho deliberativo da incubadora e mais os consultores ad hoc que nos ajudam nesse processo aí de avaliação. Então, a missão para vocês agora, né, e é o que faz com que esta etapa se encerre, né, com chave de ouro, vocês se candidatarem, né, para a apresentação do pré-pitch, que a gente vai fazer daqui 15 dias, nesse mesmo horário, e tendo aqui uma banca de avaliadores, né, que vão poder dar feedbacks aí para os negócios de vocês. A gente vai procurar contemplar as áreas que vocês vão atuar com essas pessoas aí que vão poder contribuir. A gente tem nossos mentores voluntários, né, que são empresários, que são consultores, e que vão nos ajudar nesse processo. O convite é que todos que fizeram essa trilha agora de conhecimento com o Victor, que façam o pitch e que participem desse pré-pitch aí, que eu acho que é muito legal, porque quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficando, assim, né? É bem isso que o Victor diz. Na primeira rodada tu não consegue, mas na segunda tu vai melhorando, assim. Então, quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar. Essas experiências são boas, né? Eu lembro que o microfone foi algo, né? E você tem que tomar choque, né? Tem que tomar choque. A questão da dicção, enfim, tudo isso você tem que ir desenvolvendo. Existem outras técnicas que depois até a Mariodete pode também conversar e, de repente, disponibilizar, que são os cursos de oratória, dicção, apresentações. São cursos rápidos, às vezes, que ajudam a gente a melhorar isso, né? E aí, daqui a pouco, vocês viram um William Bonner, né? Uma Fátima Bernardes, assim, um comunicador extremamente audaz, e isso ajuda, claro que ajuda. Faz muita diferença, né, Victor? Tu saber comunicar o que você quer transmitir faz muita diferença, realmente. Então, tem várias coisas que podem ser feitas ao longo da vida que vai melhorando, né? Imagina agora você fazer um pitch desses e botar numa linguagem estrangeira, daqui a pouco apresentar fora do Brasil. Uau, muda tudo, né? E aí? De novo, vamos lá. Se a ideia é você fazer isso, internacionalizar, tem projetos aqui que falam de internacionalização, né? O próprio projeto do André, por exemplo. Né? Então, opa,
Mais à frente vai ter um momento aí que nós vamos ter que ter essa conversão. Que legal, isso fica mais desafiador. Né? Mas a ideia é legal, Marodete. Eu acho que agora vamos marcar uma data aí para essa apresentação da galera, fazer um pitch, daí dar o feedback, para depois, quando chegar na banca lá, o que for a Vera, né, tá mais maduro. Ter esse feedback é bem legal, assim. Eu achei ótima a ideia. Bom, galera, por hoje era essa a conversa, né? Aí, agora eu deixo vocês reflexivos aí, tomara que ajude a pensar nos botões. A Victor, gente tirou você... foto, a gente tirou foto, Maridete. Isso, a Betina fez o print da tela, mas seria legal tirar uma foto agora com todo mundo, com a câmera aberta e tal, né? Pra gente ver. Eu tô arrumando a franja aqui. Todo mundo aí maquiado, bonito, para nós fazer o print. Ó, o Thiago tava dormindo ali, ó. Só. Ah, Cabelo amassado. Tô descabelado hoje. Esse problema não tem. não tem. Não. Gente, então tá. 1, 2, 3, sorrisos. Legal, gente. Ok, muito obrigada. Super bom. Obrigado, gente, pela atenção. Abraço, tchau, tchau. O Victor, ele agora segue para um outro grupo, né, Victor? Agora a gente faz mais um turno. A gente vai falando, né? Vamos conversando. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Então, tchau, tchau, pessoal. Obrigadão aí.